São muito esclarecedora e mostra como o tema é complexo. Vamos passar aqui agora, então, para o Rodrigo Mesomo, pelo tempo de 15 minutos. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a nosso ilustre deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, deputada Bia Kicis, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, os meus colegas de bancada, e cumprimento a todos os deputados aqui presentes pela oportunidade de me manifestar e trazer algumas informações a esta casa. Até porque me é um tema muito caro, me é um tema muito visceral, inclusive. Como o Caetano mencionou, eu, em 2016, ingressei com uma ação na Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro, buscando o registro de minha candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro. Esse trabalho foi uma pesquisa muito ampla que eu fiz, até porque isso também é objeto do meu doutorado, e, portanto, a questão subiu em todas as instâncias, chegando ao Supremo Tribunal Federal, e lá recebendo repercussão geral na relatoria do ministro Barroso. Pois bem, então, estar aqui presente, podendo explanar algumas ideias, é algo extremamente produtivo. E a minha fala vai contrapor algumas coisas mencionadas pelo Marcos e acolher algumas coisas mencionadas pelo Marcos. A minha fala aqui ela vai se dividir em dois momentos. O primeiro momento é o momento do mérito. Devemos ou não, como país, como nação, admitir a candidatura independente. Segundo ponto, se admitimos, a PEC da forma que está proposta, ela é acertada ou não? Sobre o primeiro ponto, me parece não haver muita dúvida. O que precisa ser mencionado é a liberdade individual. Nós não temos que discutir aqui porque o partido é bem-vindo, porque o partido é ideológico, porque o partido, de alguma forma, congrega. Estas questões, elas continuarão a existir. Estas questões, elas continuarão na ordem do dia. O que está sendo discutido aqui é a liberdade do indivíduo frente aos coletivos. O que está sendo discutido aqui é a liberdade individual de comparecer à ágora política e ofertar o seu nome ao certame, à população, para que ela vote. Sem amarras, sem entraves e sem ter que se subjugar a um cacique político. O partido político ele continuará a existir, continuará a ter as suas prerrogativas, continuará a ter o seu espaço, mas o indivíduo também precisa ter a sua oportunidade. Esse é que é o ponto. Daí porque 9 entre 10 países do mundo permitem candidaturas independentes em algum tipo de estrutura. Presidente da Áustria, presidente da Finlândia são independentes, prefeito de Bogotá é independente, aqui no Chile, o prefeito de Valparaíso, no México temos 2 governadores independentes, a prefeita de Tóquio independente. Ou seja, portanto, 9 entre 10 países do mundo comportam a candidatura independente. O Brasil é que está do lado errado da história. O Brasil é que está alinhado com países de rarefeita tradição democrática, com rarefeito respeito às liberdades individuais. Porque praticamente todas as grandes democracias do mundo permitem os candidatos independentes. Então me parece fora de propósito negar a candidatura independente. Aqueles que negam a candidatura independente compactuam com a ditadura do Estado Novo. Essa que é a realidade.
Porque o monopólio partidário no Brasil, ele é um ranço da ditadura de Getúlio Vargas no Estado Novo. E aí também, Marcos, sem ingressar em digressões históricas, para que vossas excelências entendam a questão de como nós chegamos a esse estado de coisas. A tradição brasileira é a tradição das candidaturas independentes, porque durante todo o período imperial, durante toda a República Velha e durante todo o início da década de 30, à luz do Código Eleitoral de 1932 e de 1935, eram permitidas as candidaturas independentes. Portanto, tivemos 123 anos de candidaturas independentes no Brasil. Getúlio Vargas, em 1945, prestes a cair, engendra um plano. Que plano? Como me manter no poder? E Getúlio Vargas concebe duas estratégias para isso. Primeiro, ele nacionaliza os partidos, o que é um absurdo. Porque em todos os países que adotam o sistema federativo, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Alemanha, aonde nós observarmos, a nossa vizinha Argentina, em todos os países do mundo em que nós temos em sistemas federativos, os partidos são locais. Partido dos Lenhadores do Alasca vai concorrer nas eleições no Alasca. Ponto. São interesses locais. O único que tinha condições de criar partidos nacionais era Getúlio Vargas. E criou dois. Criou, com os interventores estaduais, Getúlio Vargas cria o PSD. E como ele manietava os sindicatos estavam ligados à estrutura varguista, com os sindicatos ele cria o PTB. Então ele cria esses dois braços, esses dois partidos nacionais, e ele organiza a legislação de transição, obrigando a nacionalização dos partidos. Tanto que a oposição conseguiu apenas criar um partido de oposição, que nunca foi muito expressivo, que foi a UDN. Então, Getúlio Vargas pensou isso, nacionalizar os partidos, porque só ele tinha condições para tal. Segundo plano de Vargas, caçar as candidaturas independentes para impedir a emergência de lideranças. E com isso ele assegura o poder e volta em 50. Então, percebam que manter a cassação das candidaturas independentes, manter o monopólio dos caciques, significa manter um ranço ditatorial do Estado Novo. E que é ruim não só para o povo, porque nós temos 210 milhões de pessoas subjugadas por 35 partidos. E 35 partidos com pouquíssima transparência. E alguns, inclusive, com estruturas internas ditatoriais. Não raro, vossas excelências, que detêm o voto popular, vossas excelências, que têm o contato com as bases, vossas excelências, que são, portanto, os legítimos representantes do povo, se veem subjugados por caciques políticos que não conseguiriam se eleger síndico dos seus prédios. Essa que é a questão. Vimos agora, na votação da reforma da Previdência, a hostilidade com que deputados foram tratados. A hostilidade com que vossas excelências, algumas de vossas excelências, sofreram na pele o poder de caciques políticos. Quando estes dirigentes não têm legitimidade popular. São vossas excelências que têm a legitimidade popular. São vossas excelências que chegaram aqui pelo voto. E eu vim aqui debater não aspectos técnicos. Os aspectos técnicos são todos resolvíveis. A análise das candidaturas independentes é regulada de diversas formas. Candidatos independentes não jogariam votos fora. Os 70 mil votos a que você se referiu. Nas listas cívicas, nós podemos organizar legislações em que blocamos os candidatos partidários de um lado, as listas cívicas de outro, e o cálculo do quociente eleitoral ele é realizado por sobre a lista cívica. Portanto, não há desperdício de votos. As soluções técnicas são inúmeras. O mundo está aí para mostrar as diferentes soluções técnicas que são dadas. A discussão aqui é a liberdade do indivíduo, a liberdade de vossas excelências.
não somos escravos. É isso que é importante entendermos. Não somos escravos. O brasileiro, o povo brasileiro, tem o direito ao sufrágio universal. E o sufrágio universal é algo maior, mais intenso e que diz respeito à soberania popular. Vossas Excelências são titulares e devem respeito às bases de Vossas Excelências. É às bases que Vossas Excelências devem responder, não aos caciques. Vossas Excelências e a vida política de Vossas Excelências merece a candidatura independente. Porque, assim como o povo que está lá fora, Vossas Excelências também não são escravos dos partidos políticos. O que nós observamos, e aí, sobre a questão da ideologia, data máxima vênia, hoje, que partidos são ideológicos no mundo, não só aqui. A crise ideológica no mundo. O que nós observamos é que os partidos se tornaram uma sopa de letras. E é não olhar a realidade, querer acreditar ainda que os partidos sejam os formuladores, em pleno século XXI, onde as comunicações se estabelecem na velocidade das redes sociais, que os partidos políticos são instituições fomentadoras da ideologia. Os partidos políticos, eles são instituições do século XIX, nasceram no século XIX para sociedades de baixa tecnologia. Zygmunt Bauman, um autor muito famoso, diz que os partidos políticos são instituições zumbi, porque eles andam pela sociedade, eles coabitam o nosso mundo, mas já não têm mais alma. É absurdo, então, que concentremos nestas instituições o monopólio da vida política. Porque nós entregamos aos partidos políticos, que são entidades privadas, o direito do exercício da cidadania. Então me parece que não há qualquer dúvida em relação à necessidade de adotarmos as candidaturas independentes e alinharmos o Brasil às grandes democracias do mundo. A segunda parte da minha fala agora diz respeito à PEC em si. E a PEC em si apresenta alguns pontos que são, me parecem, equívocos. Porque se fala aqui, e esse é o ponto que eu vou me ater, se fala aqui em número mínimo de apoiamentos. Esse é que é o ponto. Esse é que é o ponto. Não devemos instituir uma PEC que exija apoiamentos. Por quê? Por várias razões. Por várias razões. Primeiro, que exigir apoiamento é uma questão ancestral, atávica, do tempo em que o voto era na cédula. Mas vamos a alguns argumentos em torno disso. Primeiro, se eu exigir apoiamentos, uma das PECs exige 0,5% de custo de entrada, como disse o nosso colega Marcos. Ora, vamos imaginar a seguinte questão. Alguém que queira ser candidato à presidência da República, caso essa PEC fosse aprovada, de modo independente. Pelos critérios da PEC, ele teria que coletar 750 mil apoiamentos. Nobres deputados, seria mais fácil ele fundar um partido político do que ser candidato independente. Então, a exigência de apoiamentos cria uma assimetria desproporcional e incabível entre candidatos independentes e candidatos partidários. Esta assimetria é abjeta. Esta assimetria não tem o menor sentido. A candidatura independente, que tem por objetivo democratizar o acesso e dar voz a quem não tem, dar espaço a quem não tem espaço em partidos políticos. Se aprovada a PEC exigindo apoiamentos, o que está sendo dado com uma das mãos será retirado por outra. Imaginem ter que coletar 750 mil apoiamentos para ser candidato à presidência da República, quando para fundar um partido político com 490 mil, 500 mil assinaturas, se tem a fundação do partido. Mas mais do que isso,
mais do que isso, exigir apoiamento é uma assimetria porque impõe ao candidato independente um custo absurdamente alto que o candidato partidário não tem, que é o custo de coleta dessas assinaturas. Vamos observar que o custo de coleta dessas assinaturas é gigantesco. E Vossas Excelências sabem que, na média, precisamos coletar 4 assinaturas para validarmos uma. Então, teríamos uma candidatura independente, na verdade, censitária, porque só os ricos poderiam se candidatar de modo independente. Mas, mais do que isso, nós temos ainda o problema da exigência de apoiamentos no que se refere à desnecessidade desses apoiamentos. Porque volto a repetir, eles exigiram um apoiamento é um atavismo. A legitimidade de um candidato, ela é aferida na urna e não de modo prévio. É a urna que diz algo e não eventuais apoiamentos. E a vida nos mostra isso. Por quê? Porque nas eleições municipais de 2016, nós tivemos, segundo dados oficiais do TSE, alguma coisa próxima de 17 mil candidatos que não tiveram um único voto sequer. Então vejam que o nosso sistema eleitoral permite que 17 mil pessoas se candidatem e não obtenham sequer o próprio voto. E não exigimos dessas pessoas qualquer coleta de apoiamentos ou demonstração prévia de legitimidade. Assim como nós temos pessoas que aparentemente apresentam grande legitimidade prévia ou podem coletar inúmeros apoiamentos e revelar um desastre na urna. Portanto, percebam que não há sentido lógico e não há sentido jurídico em exigir apoiamento. Qual a natureza jurídica de um apoiamento? Nenhuma. Nada. O que é um apoiamento? Mas mais do que isso, eu me refiro a uma cidade como o Rio de Janeiro, cidade que eu amo, cidade que eu escolhi para nascer, para morar. Nasci no Rio Grande do Sul, né? Nasci para morar, escolhi para morar. Áreas controladas, lamentavelmente, áreas controladas por milícias e por tráfico. Imaginem, Vossas Excelências, se nós exigirmos coleta de apoiamento destas pessoas. E depois estes apoiamentos certamente vazarão. Se vazam dados da Receita Federal, se vazam dados do INSS. Acabamos de ter o escândalo aqui com 2 milhões de segurados do INSS tendo seus dados vazados. Aí imaginem, Vossas Excelências, alguém numa área de milícia, alguém numa área controlada pelo tráfico, que assinou um apoiamento para mim. Essa pessoa vai ser morta. Exigir o apoiamento e impõe às pessoas que vivem nas áreas de risco uma insegurança dramática, terrível. E por fim, me encaminhando ao encerramento, nós temos a candidatura independente em 9 entre 10 países do mundo. É preciso que nós ultrapassemos entraves técnicos, e todos eles são ultrapassados. Todos eles são compostos. Quem é contra a candidatura independente precisa explicar por que o mundo está errado e o monopólio partidário brasileiro é que está certo. Quem é contra a candidatura independente precisa explicar por que o ranço de Getúlio Vargas, ditatorial do Estado Novo, está certo e a candidatura independente está errada. Quem é contra a candidatura independente precisa explicar por que o indivíduo deve ser posto de joelhos perante um cacique político. Se alguém me explicar por quê, eu me curvo. Agora, o que está sendo discutido aqui, Excelências, é a liberdade individual.
e a liberdade de vossas excelências, porque vossas excelências podem ser deputados independentes, podem ser prefeitos independentes, podem ser governadores e, quiçá, presidentes da República de modo independente. Muito obrigada, Rodrigo Mesomo, por sua excelente palestra também. Vamos que o tema